Olá, sejam todas muito bem-vindas. Esse é mais um Clube Mulheres Crescem com Mulheres, uma edição super especial para que a Fábio pudesse estar aqui com a gente, porque a Fábio não mora aqui no Brasil. Ela vai contar um pouquinho para vocês onde ela está. Então a gente preferiu fazer uma gravação para que a gente pudesse, né, abordar o assunto dela, que é extremamente relevante. Conheci a Fábio já faz um tempo. Ela veio para viver uns processos comigo e, na verdade, a gente começou a fazer uma troca e eu vivi processos muito lindos dentro da energia dela, dos campos de cura dela, tem me auxiliado nesse caminho. A gente sabe que, como terapeuta, não é simples a gente entregar a nossa energia para qualquer pessoa, então precisa ter muita conexão, muita afinidade e a gente sentir que é aquela pessoa que vai nos ajudar no nosso processo. Não esqueçam de comentar, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa sabedoria de mais mulheres, porque mulheres crescem com mulheres. Esse é o objetivo do nosso podcast aqui. Então, Fábio, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que a gente está podendo fazer esse episódio com você. E se apresente, quem é a Fabiana? E conta que todo mundo deve estar curioso onde você está e de onde você é. Então, em primeiro lugar, Aline, queria agradecer por estar aqui. Eu admiro o seu trabalho. Realmente foi algo que me ajudou muito na minha jornada, desde que comecei. Eu queria primeiro agradecer a sua energia e sempre que eu participei em todos os seus trabalhos foi algo que realmente foi de muita contribuição. E eu quero dizer isto porque genuinamente eu não estaria aqui hoje e não estaria também a trabalhar com outras mulheres se não tivesse passado por esse trabalho Ah, lindo que a Aline faz. Então, gratidão. muito obrigada. Então, eu sou a Fabiana. Ahm, n- no meu Instagram, eu sou conhecida como Rainha dos Portais, é o nome do meu Instagram. Eu sou terapeuta angelical e sou terapeuta multidimensional. Eu sou portuguesa, moro em Inglaterra e venho com uma jornada em que eu comecei como enfermeira. Fui muitos anos, que estive na área clínica e depois passei para uma área mais corporativa. E então, quando eu descobri as terapias, eu estava com a minha carreira completamente bloqueada. Eu estava muito frustrada porque quando eu entrei para o trabalho onde eu estava, ele fazia muito sentido para mim. Mas a energia mudou, a energia da nova era trouxe diferentes necessidades e eu tinha chegado àquele ponto em que eu precisava de mais, eu queria fazer coisas diferentes. Havia coisas que eu fazia que já não me faziam sentir bem energeticamente, que estavam a impactar o meu sono, estavam a impactar até na minha parte financeira. E então eu não conseguia hum, destravar na minha carreira. Parecia que eu tinha chegado assim ao que nós chamamos em Portugal, não sei se no Brasil vocês usam esta expressão, um beco sem saída, de ter entrado numa rua e dessa rua não ter mais por onde ir. Sim. E então eu tentei muitas coisas, eu tentei seguir muitos perfis de alta performance, muita energia masculina, muitos homens a dizer o que é que nós devíamos fazer para ser mais produtivas, para conseguir evoluir na carreira. E naquela altura eu ainda não estava ainda ligada na energia, na espiritualidade, eu seguia aquilo com muita dedicação, porque eu era uma pessoa que ok, digam-me o que é que eu preciso de fazer que eu vou fazer. Vou dedicar a minha energia e vou fazer aquilo que precisa ser feito, porque eu tinha um currículo muito bom, então eu queria ser vista como essa pessoa de alta performance. E no que é que resultou? Num burnout. Eu fiquei muito cansada, eu fiquei esgotada. Eu comecei a olhar-me ao espelho e já não me reconhecia como mulher. Eu sentia muita falta de mim mesma e eu já estava numa situação em que eu estava a ser uma tarefeira, em que eu fazia e eu não via resultado. E tudo o que eu via era dificuldade, e eu via pessoas a progredirem na carreira com menos conhecimento do que eu, com menos formações do que eu, e eu só pensava: o que é que me falta? Porque é que para mim não está a dar certo? Eu sou uma boa profissional, eu mereço também evoluir na carreira e eu não era selecionada para entrevistas, eu só tinha
ofertas de emprego que era a pagar a mesma coisa. Então era o que eu chamo a carreira caranguejo, que anda para os lados, que Uhum. era vão pedir mais de mim e vão continuar a pagar a mesma coisa. Sim. E então, nessa frustração, eu comecei a perguntar-me o que é que está a dificultar o meu caminho. E muitas vezes, Aline, não sei se isso aconteceu com você no início, quando nós não temos uma resposta no material, é quando nós começamos a olhar para a parte energética, para a parte espiritual. Uhum. E foi aí que eu encontrei os anjos e eu comecei a pedir aos anjos ajuda. Foi o primeiro contato espiritual com o Sim, seu, foi com os anjos? sim, Ah, sim. que lindo. E então eu comecei a fazer meditações, porque eu estava estressada, comecei a fazer meditações e nessas meditações começaram a surgir os anjos, começou a surgir um anjo e eu perguntei, qual é o teu nome? E ele disse Rafael. E então eu pensei, deve ser outro Rafael, não é? Não é o arcanjo Rafael que nós estamos a pensar. Naquela altura era aquele primeiro contacto, eu pensei, bem, estou a viajar na maionese, mas eu perguntei, não é o que é que ele tinha para me dizer, e ele disse, tu és responsável pelo aquilo que tu sabes. E aquilo ficou, porque foi assim, ok, Rafael, anjo de poucas palavras, disse-me aquilo e foi-se embora, e o que é que eu faço com esta informação? Não sei, não fez sentido nenhum na minha vida. Mas eu senti uma energia muito acolhedora, que esse era o caminho. Uhum. E então eu comecei a procurar como é que os anjos me podiam ajudar, e havia pessoas a dizer: para os anjos nós temos que pedir, porque os anjos estão conosco, mas eles vão sempre respeitar o livre-arbítrio, então se nós não pedimos, não vem. E eu tinha um desejo enorme de mudar, de fazer uma transição, digamos assim, uma transição de carreira. Eu queria estar na área da saúde, mas eu não queria estar na área mais pesada. Eu já tinha levado com muito peso, eu tinha muitas reuniões com pessoas em que os familiares estavam em fim de vida, eu Uhum. dava más notícias à pessoa. Então as pessoas choravam, eu recebia muita dessa energia e eu não sabia porque é que eu estava a ficar drenada, porque eu não sabia como proteger, e aquilo não estava já a funcionar para mim. Sim. E então eu comecei com os anjos a olhar o que é que eu gostaria de fazer. Qual era o trabalho onde eu me sentiria realmente bem, onde eu ainda pudesse usar as minhas qualidades e os meus conhecimentos como enfermeira, mas para a área em que contribuo para um mundo melhor, para uma energia mais positiva. E eu sempre gostei muito da área dos projetos, de melhorar os serviços de saúde, de contribuir nessa área. Uhum. Então eu queria muito um emprego numa equipa específica. Uhum. Eu queria muito, era assim um sonho que eu comecei a dizer para as pessoas, que eu queria era trabalhar ali com aquelas pessoas, naquela equipa. Só que eu pensava, eu nunca vou conseguir trabalhar naquela equipa porque eu tinha crenças muito limitantes. Uhum. Então eu olhava para aquela equipe e eu pensava, eles vestem-se tão bem, eu não. Eles falam tão bem inglês, o inglês deles é tão perfeito. Eu sou portuguesa, eu sou assim, eu senti-me uma profissional de segunda categoria dentro de Sim. mim. Eu dizia isso para mim. E então eu olhava sempre e eu dizia, eu gostava de trabalhar ali. Quando eu comecei a trabalhar com os anjos, eu me conectei muito a Arcanjo Uriel. Arcanjo Uriel é um anjo muito relacionado à prosperidade e à abertura de caminhos. E então, todos os dias eu rezava a Uriel e eu pedia a Uriel para me colocar no caminho de um emprego como aquele, porque eu até pensei que aquele não iria ser, mas eu pensei, ok, se não é aquele, pode ser outro com essas qualidades. Então eu comecei a fazer as minhas meditações, a conectar-me com o Arcanjo Uriel, e foi muito interessante, Aline, porque levou o seu tempo, não foi uma coisa de um dia para o outro, e eu quero explicar isso aqui, que quando nós trabalhamos com os anjos, existe um tempo que é nosso. E então, houve uma situação no meu trabalho, no meu emprego, em que nós tivemos que mudar, tiveram que fazer obras naquele corredor e nós tivemos que mudar de edifício.
Nós mudamos de edifício, eu vou trabalhar exatamente para a sala ao lado desta equipa onde eu gostaria de trabalhar. Olha só. E então, todos os dias, eu dizia para as pessoas que eu gostava era de entrar por aquela porta em vez desta e de poder trabalhar com aquela equipa. Mesmo sentindo muita gratidão no emprego onde eu estava, porque eu fui muito feliz também lá, simplesmente já tinham passado 7 anos já é hora de fazer outras coisas, foi exatamente isso. E então mudei para esse lá, para esse escritório mesmo ao lado, e depois nós tivemos que voltar, quando as obras terminaram, tivemos que voltar para o nosso escritório. Sim. Quando nós voltamos para o nosso escritório, esta equipa vem também. Então começamos a dividir escritório ao mesmo tempo, no mesmo sítio, quando isto acontece. Eu nunca pensei que isto fosse assim uma intervenção, ou eu pensei que fosse uma coincidência, mas foi uma oportunidade que eu tive de ser vista, de falar com as pessoas, de dizer bom dia àquelas pessoas e de ver como é que era a energia daquela equipa. E, entretanto, eu falei com a minha chefe e eu disse, eu gostava muito de começar a me dedicar a alguns projetos aqui na nossa equipa. Se houver alguma oportunidade de melhorar alguma coisa, da performance da equipa, eu iria gostar muito, eu voluntaria-me para fazer isso. Uhum. E naquela altura precisavam muito de melhorar a performance numa determinada área para trabalhar com aquela equipa também. E a minha chefe então disse: Ok, existe uma oportunidade, é tua, porque já que gostas tanto de projetos e de melhorias, podes ficar a liderar esse projeto. E então abriu uma porta para mim de eu trabalhar diretamente com aquelas pessoas e de aprender. E isto sempre a pedir: Arcanjo Uriel, ilumina o meu caminho, traz-me uma oportunidade de trabalho. E então, durante este tempo, eu comecei a fazer esse projeto, comecei a ficar conhecida pela equipa, pela minha energia, e surgiu então a oportunidade de uma formação em relação à qualidade hospitalar. E, e uma das pessoas, duas das pessoas, chegaram ao pé de mim e disse: Concorre à formação. Uhum. Então havia apenas 12 vagas, era uma formação financiada pelo hospital até. Muitas pessoas concorreram e eu consegui uma daquelas 12 vagas. Olha que incrível. Então, e aquilo deu-me a oportunidade de aprender e de mais uma vez de eu estar nessa energia. E então chegou o momento em que um emprego surge ali naquela equipa. Surge o emprego e o meu marido disse: Olha, esta equipa onde tu queres tanto ir trabalhar tem uma vaga e era uma banda acima da minha, já era um salário maior. Uhum. E então eu fiquei assim muito entusiasmada e comecei a preencher o formulário para me candidatar ao emprego e eu não concorri por causa das minhas crenças. Você não mandou o formulário? Não. Naquela oportunidade que eu tive, eu não mandei, eu lembro-me como se fosse hoje, de não mandar, porque eu ouvi que cerca de 30 pessoas tinham concorrido àquela vaga. E você não se E achou eu capaz pensei, e nem merecedora. em 30 pessoas, é claro que vai haver gente melhor do que eu. Uhum. Por que é que eu vou concorrer? Eu sou apenas uma enfermeira. Eu coloquei-me assim, Uhum. pequenino. E eu não percebi que aquela era a oportunidade que tinham colocado no meu caminho, porque a forma como o Arcanjo Uriel funciona e os anjos, eles tiram as oportunidades que não são boas para nós e nós ficamos frustradas porque não acontecem e colocam a oportunidade certa no nosso caminho no tempo certo. Sim. E então foi aquela oportunidade, eu não concorri. E, e uma pessoa ficou com o trabalho. E nós estávamos no mesmo escritório, não é? Eu ouvi as pessoas falarem sobre isso. E Uhum. então um dos chefes chamou-me e disse: Fabiana, anda cá. E ele ainda lembro-me como se fosse hoje. Eu estava com o meu uniforme de enfermeira, com os meus sapatos todos gastos, cabelo todo assim em pé, porque eu andava de trás para a frente com uma mochila a ver os doentes. Então
Foi assim, final do dia já. Eu estava assim de rastos e a ouvir que uma pessoa tinha conseguido a vaga e disseram assim: Fabiana, anda cá. Então, tu não concorreste? E eu expliquei: não, Uhum. porque eu ouvi que cerca de 30 pessoas tinham concorrido e eu achei que não iria conseguir. E ele disse assim: sim, mais de 30 pessoas concorreram, quatro foram selecionadas, uma ficou com o emprego. Podias ter sido tu, mas tu nunca vais saber, porque tu não concorreste. E aquilo mexeu muito comigo. Aquele momento bateu muito forte, mesmo dentro de mim. E foi quando eu percebi que as minhas crenças foi aquilo que me limitou de conseguir aquele emprego. Uhum. E então eu falei, da próxima vez que houver um emprego, que houver uma vaga, eu vou concorrer e eu vou conseguir. E eu fiquei tão. Esta é a parte do campo de atração, que eu fiquei tão revoltada com a situação, com esta situação de crenças, de eu ter percebido finalmente, eu poderia ter sido eu não sou inferior a mais ninguém, eu estava a colocar-me inferior a pessoas que eu nem sequer conheço. Eu nem sequer conhecia aquelas pessoas. Eu estava-me a comparar com números Uhum. e não com competências, não com o meu valor. Eu saí dali e eu só disse assim aos anjos: ofereçam outro trabalho àquela pessoa, algo melhor para ela, que ela seja muito feliz. Mas dê-me esta oportunidade outra vez, porque é ali que eu quero trabalhar. Sim. É mesmo ali que eu quero trabalhar, não é em outra equipa, não é em outro lugar, é ali. Então eu pedi. E cerca de 3 semanas depois, se não me engano, o meu marido estava à procura de. Pronto, estava a ver quais eram os empregos que estavam disponíveis, porque há pessoas que fazem isso com regularidade, eu não. Uhum. E ele disse: olha, este emprego está de novo aqui, Disponível. disponível. Exatamente o mesmo, na mesma área. E então aquela pessoa tinha conseguido outra coisa e já não queria aquela vaga. Já não ia ficar com aquela vaga porque ela conseguiu outra coisa. Uhum. E foi aí que eu disse assim: não, este emprego é meu. Este Uhum. emprego é meu. Então eu agradeci aos anjos, pedi aos anjos para me preparar energeticamente, porque eu antes preparava-me para entrevistas como se eu fosse para um exame de escola. Uhum. Eu não me preparava como, não me posicionava como isto é o valor que eu posso entregar na vossa empresa. Eu não me preparava como uma profissional que tinha o que havia para dar, eu antes preparava-me como se fosse, como se me estivessem a testar e Uhum. não aquilo que eu tinha para oferecer. Sim. E então eu trabalhei durante aquele tempo em que eu concorri à entrevista, não é? Eu carreguei no play daquela vez e disse: não, este emprego, eu não quero saber se há 30 pessoas, se há 40 pessoas, este emprego é meu. E eu disse todos os dias, agradecer aos anjos, pedir aos anjos ajuda, porque eu sou uma pessoa mais ansiosa, pedi aos anjos para me ajudarem hum, a controlar a parte da ansiedade, a me sentir bem, para que eu pudesse realmente me comunicar o meu valor, porque eu também tinha muita dificuldade nisso. E então a entrevista foi marcada e eu ouvi novamente, mais 30 pessoas concorreram, e isto eram rumores, eu nem sequer sabia se era verdade ou não. Sim. Mais 30 pessoas concorreram, e eu dizia para mim, eu não quero saber, Uhum. porque aquele emprego é meu, eu já lá estou. Eu Uhum. já sentia, nesse momento, eu já tinha a minha carta de despedida do emprego anterior, já tinha escolhido o bolo, eu já tinha feito os cartões de agradecimento, porque eu já sabia que eu ia mudar. Incrível. E, e eu nem sequer colocava ali a possibilidade De de não não, acontecer. de não acontecer, porque eu depois iria lidar com isso de outra forma, mas naquele momento eu tinha que me preparar energeticamente e de me colocar naquele lugar. Sim. E, e então eu fui para a entrevista e os anjos me ajudaram muito a comunicar o meu valor
eu fiquei impressionada comigo mesma de como eu fui tão autêntica. Eu não menti, eu não fui para lá dizer que eu era perfeccionista quando eu não sou, eu não menti em relação às minhas fraquezas. Eu Uhum. fui super verdadeira em relação, porque eu não sabia tanto da parte financeira. Eu disse: olha, eu vou ter que aprender nesta área, mas eu vou aprender, eu vou me dedicar a ser uma pessoa que aprende rápido. Uhum. Mas eu não menti, eu coloquei-me exatamente, expliquei as minhas histórias, fui verdadeira e se eles me escolhessem era porque eu era assim e não porque eles esperavam depois outra pessoa no Uhum. cargo. Sim, Porque muitas pessoas às vezes fingem ser uma coisa, colocam-se na caixinha e depois quando vão trabalhar vão ter que lidar com aquilo todos os dias e não conseguem se manter naquela caixa que se sim. colocaram durante a entrevista e existem problemas de expectativas aí, então eu fui muito verdadeira e passado alguns minutos, foi mesmo muito rápido, eu recebi a chamada a dizer: olha, Fabiana, 30 pessoas concorreram a, a esta vaga, três foram selecionadas e este emprego é teu. Olha, muito E, bem. e A foi confirmação mas a que. confirmação. E então, a partir dali, eu comecei no meu caminho com os anjos, também com outros seres de luz, comecei também a olhar mais para as terapias, porque eles trabalham muito com a nossa consciência, com aquilo que está no nosso subconsciente, com nós avançarmos na vida profissional com consciência e não apenas ir ganhar mais, ter mais poder. É sobre, sim, agora vais para aquele lugar, qual vai ser a tua contribuição ali? Sim, O que é que tu vais mudar? O que é que tu vais trazer diferente? O que é que tu vais fazer ali que vai ser contribuição? O que é que tu vais mudar que tu antes não fazias? Então, comecei a trabalhar muito com os anjos da consciência em relação a isso, a olhar para a minha postura, para a minha energia, porque eu estava muito no masculino, eu estava muito no fazer. E neste trabalho eu iria ter que ser mais acolhedora para as pessoas, uhum, ouvir mais as pessoas. Já não estou num lugar em que eu faço as coisas pelas pessoas, mas sou uma pessoa que dá suporte e mostra a direção às pessoas para elas fazerem, de empoderarem os outros. E eu vou entrar para uma área que é com muitas mulheres, que é a área do departamento onde eu fiquei para dar suporte, é a área das mulheres, a área da pediatria. uhum. Então, eu trabalho muito com esses programas e com enfermeiras também. E com as E então eu mães, tive né? dificuldade, sim, com as Principalmente. mães, com as mães. E, e isso colocou-me muito num aprendizado interno, numa jornada interna muito grande, que foi como se eu tivesse, continuava no mesmo hospital, mas foi como se eu tivesse mudado completamente de lugar e a minha energia mudou também. E eu comecei a sentir que eu precisava de mudar também muitas coisas em mim. Então os anjos continuaram comigo e continuam até hoje. E, e eu sentia muito este chamado de ajudar outras mulheres a conquistar o emprego delas. Uhum, Porque é possível, sim, fazer aquilo que nós gostamos, é possível ser reconhecida, é possível fazer a diferença no nosso local de trabalho. É possível ser bem paga também por isso. uhum. E, e muitas vezes são as crenças, como foi no meu caso, que nos bloqueiam de dar aquele passo em frente. Então, quantas mulheres estão ali naquela zona que elas acham que é confortável e não é, só porque têm medo do que está ali e só porque acham que não são capazes, que são inferiores às outras pessoas, É, por e competitividade das mulheres. Fábio, sabe, tem uma coisa que eu acredito muito, quando a gente fica presa, porque é como se fosse uma teia, né? As nossas crenças, a realidade que a gente constrói a partir daquilo que a gente acredita, é como se fosse uma teia segurando você.
Só que eu acredito muito que a gente tem, cada uma de nós, a gente tem um verdadeiro lugar para ocupar, né? A Fábio veio para fazer, realizar um propósito, a Aline veio para realizar um propósito, e se a gente fica presa nessa teia de emaranhamento, a gente não ocupa esse lugar que a gente tem que ocupar e não faz aquilo que a gente tem que fazer, porque eu já entendi que existem muitas pessoas que estão aguardando a gente dar esse passo e entrar nesse lugar que a gente precisa entrar. Então não se trata só de nós, né? Talvez isso Sim. seja forte, mas a gente não fazer o nosso trabalho interno para a gente estar no lugar que a gente deveria estar, a gente está como se fosse omitindo socorro. Tem pessoas lá na frente aguardando para poder também entrar no seu caminho, na sua jornada, a partir do nosso trabalho, e a gente está aqui batendo cabeça. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente encontrar pessoas na nossa jornada que nos auxiliam na compreensão desse processo. Porque quando a gente se abre, é como você falou, quando a gente se abre, a gente começa a pedir, eu quero ver, eu quero enxergar, as informações, elas vêm, né? Eu não estou falando que é simples, eu não estou falando que o processo de cada um vai ser, agora eu tenho uma nova, né, acessei um novo conhecimento e tudo vai ser diferente no dia seguinte. Não é uma jornada. Inclusive, eu venho trabalhando crenças, a chave para mim das crenças caiu lá em 2018. Mas desde então, trabalhando camadas e camadas, e é isso que você falou, a gente se perguntar, se eu não tô, né? Se eu olho lá para frente algo que eu admiro, algo que eu sei que eu poderia estar vivendo, seja em questão de prosperidade, seja em questão de alcance de pessoas, de nível de trabalho. Se eu olho para lá e eu me vejo lá, é a pergunta essencial: por que eu não estou lá? O que vem me prendendo e me limitando? E aí, eu quero dizer para vocês, a Fábio está falando dos anjos, que é a base, né, digamos assim, da energia do trabalho dela, mas quando ela se intitula Rainha dos Portais, é porque ela é Rainha dos Portais mesmo. Toda essa energia auxilia ela a fazer um trabalho incrível, inclusive em nível de transformação do desenho humano, ela traz a leitura do desenho humano e também na parte do DNA. Fala um pouco sobre isso. Para mim foi assim. Esse ano eu fiz, acho que dois processos com você em relação. Três, você fez a leitura, Sim, mulheres que curam e mulheres que emagrecem, né? sim. E assim, foi um salto quântico de que eu precisava para hoje estar vivendo algumas coisas que eu estou vivendo na minha vida, principalmente em relação a autocuidado, alimentação e exercício, que estava super bloqueado isso. Fala um pouquinho, Fábio, sobre isso, por favor. Então, eu, durante esta jornada, comecei a estudar muito sobre muitas coisas. Até um pouco que eu fiquei assim, que estava a ser demais, mas eu precisava de chegar a algum lado. Então, era como se me estivessem a levar para um caminho de autocura. E é que eu tinha que passar por determinados lugares até estar preparada. Então, eu cheguei ao desenho humano. E quando eu fiz a minha leitura de desenho humano, eu fiquei abismado de como eu sou geradora manifestante e de como tudo aquilo que aconteceu, que eu expliquei com aquele trabalho, que eu me mudei de edifício e fui para o lado daquela equipa. Depois nós voltámos e aquela equipa veio também. E assim, mas agora faz sentido. E outras coisas começaram a fazer sentido. Até o meu trabalho anterior começou a fazer sentido em relação a esta parte da energia que geradoras manifestantes têm um campo atrator. Elas magnetizam, elas atraem. E eu percebi que quando eu não conseguia as coisas era porque eu estava a ter aquela energia de penetração, de masculino, não é? De ir lá, que era já contrária ao meu tipo de energia. Uhum. E então eu fiquei assim muito surpreendida quando eu comecei a entender o desenho humano. Mas o desenho humano, as pessoas fazem, a maioria das leituras são muito mecânicas, porque é mecânica energética do corpo. Sim, Então, exatamente.
pode fazer uma leitura num website e o website vai dar aquilo. E ter uma pessoa a ler ou a Aline ler vai ser a mesma coisa, porque tem a ver com a data de nascimento, com a hora de nascimento, com o local. Não muda, mas eu fiquei assim muito impressionada com o desenho humano e eu quis aprender, então eu fiz formação em desenho humano para eu me entender a mim mesma. E Uhum. depois comecei a ajudar outras pessoas porque começaram a chegar pessoas até mim, amigas, que estavam com dificuldades na carreira e então eu comecei a fazer leitura de desenho humano para elas. Uhum. Onde o desenho humano me levou foi à chave Gen, que é uma vertente do desenho humano que foi canalizado por uma pessoa chamada Richard Rudd. Eu acho que este conhecimento ainda não está muito na língua portuguesa, está mais na parte inglesa, é algo, é muito extenso, é muito, muito por aprender. E então ele mostra que existem 64 esferas do DNA multidimensional e que isso explica muito em termos das nossas sombras e Uhum. dos nossos dons. E tudo o que eu pedia, a oração que eu faço à Arcanjo Uriel é obrigada por me mostrar os meus dons e competências e eu poder servir o mundo com eles. É muito interessante que cheguei a este ponto em que era para eu conhecer os dons e ajudar outras mulheres a conhecer os dons delas também. Sim. Só que é um conhecimento muito profundo que não é para todas as pessoas. Enquanto o desenho humano é uma coisa de curiosidade que pode nos ajudar muito se Uhum. nós nos alinharmos, as chaves geno são pesadas. As Uhum. chaves gene consegue ser muito pesado e além disso, quando eu faço a leitura, vem muito o campo da pessoa. Uhum. Então, além da leitura de ser como ela é, ainda vem a parte intuitiva, a parte dos guias, porque às vezes existem leituras que demoram cerca de 5 horas, Uhum. porque os guias, assim que uma pessoa chega e quer fazer uma leitura de dons, os guias começam, eu estou no banho e os guias começam a falar e diz isto e diz-lhe aquilo. Então é assim, e eu tenho que apontar tudo, senão eu esqueço porque não é meu. Sim. As chaves Gen, elas mostram que todas as pessoas têm 11 sombras dominantes, então existem 64 sombras no coletivo. Então nós todos temos um pouquinho delas todas. Mas 11 nós temos dominantes, elas são formadas na nossa infância, principalmente, é a nossa formatação e é como se fosse assim um lugar escuro e Uhum. elas envolvem o dom. E, e o dom é aquele lugar que quando nós acessamos, quando nós passamos pela sombra, nós encontramos o dom. Uhum. Então nós temos também 11, temos parte dos 64 dons, mas temos 11 dons dominantes. Uhum. Então, quando eu fiz o Mulheres que Curam, nós fazemos 4 esferas, que é a parte do trabalho da vida, até nós encontrarmos a esfera do propósito. Então, quando eu fiz o Mulheres que Curam, eu só tinha ainda feito os 4 dons, porque é um caminho. A chave Uhum. Gen já é uma trilha, é uma jornada. Nós temos que ir de uma esfera para a outra. Não dá para simplesmente bombardear a pessoa com a informação, Uhum. porque ela faz aquela virada. É esse salto quântico que nós temos que fazer se nós estivermos abertos. Uhum. Só que nos coloca numa espécie de túnel escuro sem luz e que parece que enquanto estamos nesse túnel que nada acontece e que a luz não existe. E quando nós descobrimos, quando nós fazemos a decodificação do DNA multidimensional, quando nós descobrimos a sombra, nós dizemos assim, totalmente, sou eu Uhum. tenho esta sombra. Mas quando a pessoa descobre um dom, ela diz, "Não, eu acho que eu não tenho esse dom. Uhum. Como é que eu posso ter esse dom? A sombra, ela identifica-se com a sombra, mas ela não se identifica com o dom, porque ela está na sombra. E até que acenda a luz, ela não vai ver o dom que ela tem. Então, existem Sim. muitas mulheres, principalmente mulheres, que vivem nesta sombra, que têm dons escondidos dentro delas, que podem fazer muita diferença se elas fizerem este túnel. Esse teu trabalho, ele é incrível, Fábio. Sabe por quê que eu me dei conta nesses últimos anos do meu trabalho que nós vivemos num coletivo na sombra.
Nós somos programadas para viver na sombra. Todo mundo sabe os seus defeitos de cor. Isso não é, inclusive, no último encontro que eu fiz de empresários, que era sobre liderança sistêmica, eu fiz um exercício que era, primeiro você botava todas as suas fraquezas do negócio, e depois você colocava as suas, não, primeiro você colocava todas as suas habilidades do negócio, os seus pontos fortes, e depois você colocava a fraqueza. As habilidades, ninguém sabia, botava uma, duas, ai, tipo, fica. Quando eu falei botar as fraquezas, é a lista de fraquezas, assim, né? E foi uma coisa que eu ainda falei. A gente tá tão acostumado a estar nesse lugar. Então, esse trabalho que você faz, Fábio, ele é tão grandioso e eu acredito que você faça dessa forma porque você tem esse embasamento da egrégora junto com você. Porque, gente, o trabalho dela é realmente, tá, muito incrível. É algo que é transformador. Eu estava um dia assim, eu sabia que eu estava na minha sombra e que eu precisava de ajuda. E eu pensei assim, tipo, o que que eu preciso fazer, né? O que eu preciso acessar? E deixei em aberto, pedi para o universo ali, para os meus mentores me guiarem pelo caminho. E aí, naquele dia, a Fábio me mandou uma mensagem, e aí eu disse, então, tá, eu preciso fazer um processo com ela. E aí a gente fez, eu acho que a primeira coisa que a gente fez esse ano foi a leitura do desenho. Eu já tinha feito, como ela falou, de forma mecânica, recebi um manual lá falando de como eu funcionava, mas a Fábio fez uma leitura extremamente profunda e que me fez compreender muita coisa. E eu nunca esqueço, Fábio, talvez eu acho que eu não tenha contado isso para você, o dia que você me mandou aquela leitura que falava sobre o que eu tinha para fazer no mundo, das habilidades que eu carregava já de outras vidas e daquilo que estava destinado a viver e que eu não estava vivendo. Eu estava num lugar aqui em Santa Catarina que se chama Praia Brava. Estava dentro de um shopping, um shopping mall que existe dentro dessa Praia Brava. E a Praia Brava, ela tem um clima como tem Miami, como tem. É uma pegada assim super de prosperidade, dinheiro e tal. E eu tava naquele shopping e eu tava me sentindo muito assim, tipo, nossa, eu gosto de estar nesse ambiente, faz parte de mim esse ambiente. E eu tava nesse questionamento, por que certas coisas estão travadas na minha vida e eu não tô acessando toda essa prosperidade que eu sei que ela é para mim? E nisso a Fábio me manda o áudio, acho que tinha uns 45 minutos. Eu estava num café e eu botei o fone e eu fui escutando. E aquilo fez tanto sentido, é como se fosse mudando as coisas dentro de mim, como as engrenagens fossem mexendo assim. Foi de uma profundidade aquilo que eu tenho certeza que aquilo foi algo que deu um start para novas percepções, para eu mudar o posicionamento do meu trabalho, para eu acessar uma nova energia, para eu conseguir ter clareza de crenças e coisas que eu estava alimentando e que eu precisava deixar para trás e não alimentar mais, para alimentar um outro padrão de crenças, de comportamento. É como ela disse, é algo muito profundo. Você, de certa forma, já ter algum conhecimento é bem importante, porque senão você fica perdida, você não tem ferramentas para ir andando nesse caminho. Mas eu só queria deixar esse relato para você que foi muito incrível essa leitura ali e que deu start. Depois a gente fez, né, as mulheres que curam e mulheres que emagrecem. E as mulheres realmente emagrecem, tá? Eu comecei Uhum. meu emagrecimento depois dessa parte. Porque é isso, né, Fábio? Quando a gente fala de aqui no Brasil se fala muito de terapia integrativa. E às vezes as pessoas ficam perdidas. O que que é uma terapia integrativa? É realmente você integrar tudo. Porque não dá para separar corpo, mente, espírito. Não dá para Sim. separar o profissional de quem você é, né? Pelo contrário, lá na carreira vai refletir muitas questões do teu eu ali, da sua criança, das suas crenças, da sua psique, do seu mapa mental, vai refletir
lá na frente, porque a gente vai estar se relacionando com as pessoas. É muito menos sobre habilidades e formações e muito mais sobre relacionamentos, atitudes, né? Então, fala mais sobre isso, como você tem ajudado, então, depois de todo esse conhecimento com as mulheres hoje, Fábio. Então, é interessante o que a Aline disse de separar as coisas, porque por muito tempo eu senti-me. Existia uma Fabiana profissional, a carreira que eu já tinha, não é? E a Fabiana terapeuta. E muito recentemente eu comecei a integrar as duas coisas. Uhum. Hoje eu quero ajudar mulheres a realmente entender o que está dentro delas. É interessante porque acho que foi há 2 dias atrás que eu estava a falar com os anjos e dizer como é que eu explico aquilo que eu faço. Porque é muito difícil, porque as pessoas querem um resultado, elas não querem passar pelo processo. Então, Aline, vou explicar o que aquele insight que os anjos me deram. Eu, quando eu estava na Irlanda, porque eu trabalhei na Irlanda, eu comprei uma casa. Era uma casa que ela estava perdida ao banco, estava em frente à casa dos meus pais e tinha um terreno enorme e era uma proposta a carta fechada. E eu queria uma casa e o meu pai disse: Olha, tu tens algumas poupanças, podes tentar fazer a tua proposta com esse dinheiro que tu tens, e porque a proposta que eles têm é muito baixa até, então tu podes tentar ficar com a casa, não é? E então eu fiz proposta da carta fechada e eu consegui ficar com a casa. Foi o meu pai que até, porque eu estava na Irlanda, o meu pai tinha acesso à minha conta, ele era a pessoa que agia por mim em Portugal, porque sempre Uhum. confiei muito no meu pai. E o meu pai então foi ao tribunal, colocou a proposta para comprar a casa e ele e nós ganhámos aquela proposta, não houve proposta maior do que a nossa, e foi uma proposta baixa. Uhum. E então ele mandou-me uma mensagem a dizer: Ficaste com a casa, e eu nem sequer acreditava. E então liguei: É verdade, fiquei com a casa. E ele disse: Sim, ficaste com a casa é tua, nós não temos chave, ainda temos que entrar lá dentro. Aline, eu comprei uma casa sem saber o que estava lá dentro. Eu comprei uma casa, só sabia o que estava por fora. E eu sabia que por fora havia coisas por fazer, que havia coisas que tinham que melhorar, mas tudo bem. Então, eu lembro-me, Aline, de eu ir ao shopping, de comprar revistas de decoração e eu pensei, vou colocar estas cortinas e o sofá chaise longue e vou pôr as paredes desta cor e toda a decoração que eu já estava a criar ali, naquela ilusão de agora vou tornar aquela casa incrível e já estava, eu cheguei. Ahm, Comecei a pensar muito no exterior também, da piscina, porque eu tinha um terreno muito grande, uma piscina enorme, já estava a ver-me ali a ir de férias, em alto estilo, para Portugal. Eu tinha migrado há 2 anos, então era assim, eu era muito imatura naquela altura. Mas eu pensava muito como é que ia pôr o jardim, como é que ia fazer toda aquela decoração externa. Uhum. E eu entro na casa e ali a casa estava cheia de coisas partidas. A casa de banho nem estava feita. Eu olhei para o meu pai e disse: Eu investi o meu dinheiro todo nisto. Eu não conseguia ver uma casa ali, parecia assim uma coisa assombrada, cheia de entulho. Havia coisas estragadas lá porque as pessoas saíram daquela casa, deixaram panelas ainda com comida. Nossa. Eu olhei para aquilo e disse: O que é que eu fui fazer? E o meu pai, ele era uma pessoa que ele conseguia transformar ruínas em palacetes. E ele disse: Não te preocupes, com o tempo a gente vai limpando, vai consertando e vai ficar bonita, mas vai demorar tempo. E Uhum. então começámos a limpar, não é? Começámos a tirar todo aquele entulho. A casa precisou, em vez de investir num chaise longue e na piscina, eu precisei de comprar janelas para a casa, portas para a casa, tornar a casa habitável. Então foi um processo que demorou 5, 7 anos até a casa ficar linda.
E, e os anjos explicaram assim: esse trabalho de olhar para o subconsciente e de limpar todo o entulho, toda a tralha, é para ajudar mulheres que se sentem que estão em ruínas com tudo aquilo que lhes aconteceu na vida Uhum. e de assumirem o seu lugar e delas brilharem e de voltarem a ser quem elas nasceram para ser. E, e hoje eu olho, estou dedicada a fazer os programas agora, e eu vejo isso nas mulheres que falam comigo, de quanto elas se sentem bloqueadas com os traumas, com o que aconteceu na infância, com o que aconteceu. Depois fizeram consultas de registros acásticos, ainda foi pior para algumas pessoas, porque depois vem, pois, porque a tua mãe fez isto naquela vida passada, ou seja, se esta vida foi má, na anterior ainda foi pior. Uhum. Então é esse o trabalho que eu estou a fazer, é este trabalho interno, Uhum. e é um trabalho que envolve responsabilidade e envolvimento das mulheres, porque existem muitas terapias que as pessoas fazem para nós. Eu já Uhum. estive em grupos em que eu recebo tratamento de mesa radiónica e não tenho que fazer nada. Nos meus, existe um envolvimento, é para quem ouve, é para quem está no processo. Porque Uhum. não sou eu que tenho que limpar o entulho da pessoa. A pessoa criou aquilo. Uhum. Então, bom, mau, existem pérolas ali também, porque dentro da casa também descobrimos muita coisa que tinha valor, que estava ali perdida. É Sim. interessante esta analogia que os anjos trouxeram para mim. Uhum. Um, mas recorre muito a tirar esta tralha mesmo, Uhum. as feridas, o que está Uhum. partido, o que já não serve. Porque se eu colocasse o meu sofá chaise longue dos sonhos naquela casa, ia se estragar. Uhum. E você não Porque ia tudo o conseguir resto, se sentir bem ao sentar e olhar em torno sim, para tudo destruído, sim. né? Sim, e às vezes nós queremos muito trabalhar no externo, nós queremos muito o que o externo, o que as pessoas vão ver, Uhum. mas primeiro nós temos de trabalhar a parte interna, e foi interessante porque nós começámos a fazer aquela parte interna da casa, não é? E depois é que nós começámos a pintar por fora, depois a casa aumentou, depois fizemos a piscina lá, então foi interessante este desenvolvimento de dentro para fora. E é isso que eu vejo também. E eu não me coloco numa posição em que eu sei tudo. Aline, eu Uhum. ainda estou muito no início como terapeuta. O Uhum. meu lema sempre foi: a minha cura é a tua cura é a minha cura e a nossa cura é a cura do planeta, porque o que eu faço é: eu estou a curar-me, eu estou a tirar estas, este entulho também, a Sim. abrir espaço livre para que o novo chegue, Uhum. a curar as feridas emocionais que eu também tenho. Uhum. E se essas mulheres quiserem entrar neste processo e eu as puder ajudar, eu ajudo. E neste momento eu tenho ajudado muito através da desprogramação neurobiológica, Uhum. que junta a parte da espiritualidade com neurociência, que foi parte de Mulheres que Emagrecem. Uhum. E, e é interessante porque eu voltei à parte do caminho dos dons, Uhum. porque dos dons existem três caminhos. Nós fazemos o caminho do trabalho da vida. Depois tem o caminho de Vênus, que é do amor, e tem o caminho da Pérola, que é da prosperidade. E eu queria saltar, eu queria fazer trabalho da vida e ir para a prosperidade, porque eu não me via, pronto, eu já sou casada, porque é que eu vou olhar para o amor, porque é que eu vou olhar para estas esferas? Não me fazia sentido. Mas eu não conseguia ir para o caminho da prosperidade, e mesmo quem canalizou os dons diz: antes de entrar no caminho da pérola, tu tens que passar pelo caminho de Vênus, que é o caminho do amor. E quando eu entrei aí, Aline, foi. É, é sem palavras, porque nós entramos num caminho para trás, até a nossa infância, até a nossa gestação. O caminho de Vênus é nós andarmos para trás e nós temos o nosso campo de atração, depois nós temos a esfera com o pai, depois nós temos a esfera com a mãe, depois temos a da gestação e nós encontramos a nossa ferida
mais profunda, que é a ferida que está no nosso DNA, que nós vimos curar, Uhum. e só passando por esse caminho é que nós conseguimos passar para o próximo. Então, quando eu digo que aquilo o que eu fiz, os trabalhos também que eu fiz com a Aline, nos seus programas também me ajudaram muito a entender e a ter base para eu conseguir lidar com aquela informação. Porque quando eu entrei na sombra do que vem do pai, a sombra do que vem da mãe, a sombra da gestação, foi muito pesado. Uhum. E eu até pensei no início que iria ser leve e queria trazer mulheres que amam, e eu disse, não consigo ainda, porque é tanta energia e é tanta profundidade que eu não consegui ainda trazer essas esferas, porque aquilo que traz na leitura é muito, é pesado. Uhum. Não existe outra Não, e num sentido explicação. assim, é físico, emocional Hum, e energético, né? O sim, peso. Até é diferente de você estar passando por um processo onde você não virou terapeuta ainda e você está lá no início do trabalho do desenvolvimento. Lá tem muito mais dor, digamos assim, emocional, né? Quando a gente inicia a jornada. Depois que a gente vira terapeuta, é diferente. Mas a gente já sabe quando está em processo, então é isso assim, você não consegue, como você falou, você não consegue ter aquela energia para criar algo, a energia está voltada para curar a si mesmo, para entender. sim, Você passa, e pelo menos o meu processo, tá? Quando eu estou em processo, passo o tempo inteiro tendo insights. Tempo tendo, isso é sobre isso é sobre. Então, quando chega à noite, a gente está exausta porque foi o dia inteiro. A sensação é que abriu uma caixinha, né, ali sim, do subconsciente e a informação começa a vir. E aquilo tudo vem para você processar, porque não adianta só ver e vamos guardar de novo. Não, vem para processar. E aí vem imagens, situações. Porque lá atrás, anos atrás, quando meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, meu tio fizeram isso e eu reagi dessa forma, ou eu senti dessa forma. E aí você tá o tempo todo ali processando, como se um caldeirão borbulhando o tempo todo, né, Fábio? E é, assim, você, pelo menos comigo, eu não fico mais deprimida como lá no início, né? Deprimida, sensível e tal, mas eu fico introvertida. Eu acho que é essa a palavra, né? É para dentro. sim, É. sim, eu sinto a mesma coisa. Quando eu fiz no início, eu não tinha a sustentação energética. Uhum, Então, quando eu fiz no início, eu senti que foi muito, muito pesado. uhum, Foi quando eu chamei os anjos de novo e pedi ajuda, e aí uhum, eu comecei a sentir mais sustentação e das coisas virem com mais suavidade e de eu começar a olhar para as coisas, de outra forma como oportunidade de olhar, de ressignificar. Porque eu nunca pensei, Aline, que algumas coisas da minha infância tivessem tido um impacto tão grande na minha vida adulta agora. Houve muitas coisas que eu passei um paninho. Foi assim como, ok, aconteceu. Há muitas pessoas que passam por pior. Eu estou aqui, me dei bem. Eu fiz terapia cognitivo comportamental há 2 anos atrás, antes de eu começar com as terapias. E eu lembro-me da psicóloga ter dito: Fabiana, com o que tu passaste, há pessoas que fazem mal a elas próprias. Pronto, há coisas, como isto vai ficar no YouTube, não dá para falar, mas ela uhum, explicou tipo, o que as pessoas fazem com elas mesmas, o processo de autodestruição, e ela disse: Tu estás bem. uhum, E ela deu-me alta. E eu não estava bem. uhum, Eu fingia que estava bem, eu acreditava que estava bem e eu não estava. Porque havia muitas coisas que eu não dei importância, que aquilo realmente me marcou, que aquilo me influenciava em relação a eu sentir ansiedade quando eu tenho que ir dar um treinamento, quando eu tenho que ir a uma entrevista, quando eu tenho que falar a minha verdade ou dar a minha opinião em uma reunião de trabalho. Eu nunca pensei que aquelas coisas que tinham acontecido que impactavam tanto na minha vida hoje. Então agora como eu estou com muito mais ancoramento, porque eu fiz as minhas iniciações com os anjos da alta magia, também com os anjos da consciência divina, as coisas vêm
com profundidade, mas já vem com essa introspecção e não de choro. Assim, às vezes existe um choro que é de libertação, mas é uma coisa assim de 1, 2 minutos, de aquilo tem que sair e ainda bem que sai, mas eu não fico deprimida ou não fico naquele looping da sombra, porque a sombra também pode consumir as pessoas, e é por isso é que eu ainda não trouxe isso também para as outras pessoas, porque eu acho que há uma responsabilidade como terapeuta de que aquilo que nós fazemos para os outros como terapeutas, nós temos que saber dar suporte. Uhum. Então, quando eu fiz o Mulheres que Curam, quando eu fiz o Mulheres que Emagrecem, eu sempre dei suporte às pessoas. Uhum. O Mulheres que Amam não saiu ainda, porque eu não tenho, como eu trabalho 40 horas por semana, eu sei que as pessoas vão entrar num estado em que elas vão precisar de uma mão. E eu Uhum. posso não estar ali disponível para a pessoa porque estou focada no meu trabalho. Uhum. Então, é mais um senso de responsabilidade eu entender que as coisas mexem com a pessoa e que é Uhum. preciso tirar a pessoa dali. E acho que o terapeuta tem esse papel e essa responsabilidade de Você falou ajudar uma a coisa muito importante. tirar. Você falou uma coisa muito importante, eu acredito nisso também, Fábio. E é por isso que meu trabalho hoje, se eu vou constelar alguém, eu não faço constelação de uma sessão só. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas me procuram, mas eu quero só uma sessão. Não, porque eu não posso revelar ali no trabalho um monte de coisa para você e coisas que estão acontecendo, inclusive num campo energético e espiritual, e largar você na vida, tá? Agora vai viver com tudo isso, sozinha, sem entender o que está se processando ali. E é como você falou, é irresponsabilidade isso. Você falou, tem muita gente que mexe no registro acástico e depois, né? E sim, o registro acástico, meu Deus, abre uma caixa de Pandora lá. Que eu, né, acho que se você vai mexer nisso, você precisa estar ali para dar suporte para aquela pessoa, porque como você falou, tá, agora eu vi que minha mãe, meu pai, sei lá, meu marido foi isso em outro tempo, e aí? E agora? O que que eu faço? Aí emerge muitas vezes o sentimento, porque quando você abre e traz para o consciente, a emoção vem junto. E aí, o que que você faz com isso? Né? Sozinho ali na vida. E outra coisa importante que você falou é a comparação. A gente não pode se comparar. Isso é muito errôneo, digamos assim, você olhar para uma cliente e uma paciente e dizer para ela, não, mas isso que você passou, tem gente que já passou muito pior. Você não sabe a forma com que aquela pessoa sentiu aquilo e a forma com que aquela pessoa processou aquilo, né? Toda história é uma história que precisa ser ouvida e precisa ser dado é, legitimação para o que você sentiu, porque aquilo está afetando a tua vida. Quando a gente olha e diz, não, mas. E eu já tive muitas clientes assim, tá? Não, mas tem gente que passa fome, a minha vida é muito boa. Ok, mas para de diminuir o que você sentiu e vamos olhar para o que você sentiu, porque não é porque o outro passou fome que eu não mereço olhar para a minha dor. Isso é colocar a sombra para baixo do tapete. E quanto mais para baixo do tapete a gente coloca a sombra, o tapete vai engordando. E um dia ele acaba, né, se deslocando, e aí você tem um monte de sombra para lidar. O que que é um monte de sombra para lidar? Perder o emprego, perder a saúde, coisas começam a acontecer na sua volta, seu casamento termina. Aí todas aquelas situações que normalmente acontecem ali a partir da meia-idade, 35 anos, muitas questões estão ligadas à sombra, não é? Que a gente botou para baixo do tapete. Não sei se você concorda com essa minha perspectiva. Sim, sem dúvida, houve muitas coisas, parte de sombra, que eu coloquei num. É como se fosse um cofrezinho, não é? Uhum. Pronto, temos ali aquele cofre, só nós é que sabemos a chave. Vamos colocar ali o nosso passado, aquelas coisas que aconteceram, coisas que nos fizeram sentir culpa, erros que nós fizemos porque fazem parte da vida, e não vamos olhar para aquelas coisas, coisas que nos faltaram também, situações que aconteceram, que não foram certas,
e que, pronto, vamos passar o Natal como se nada tivesse acontecido, vamos passar aniversários como se nada tivesse acontecido, como se aquilo não fosse importante. E é como se não honrássemos a nossa história. Uhum. Então vivemos naquela sombra, embaixo do tapete, mas ao mesmo tempo não honramos isso. E foi isso também que eu senti quando eu passei a olhar e a fazer este trabalho de sombra, que eu ainda estou a fazer. Eu ainda não consegui sair deste caminho Fábio, vou te de contar uma anos. coisa. Eu estou um pouco mais tempo sendo terapeuta que você, não é muito mais. Trabalho da sombra, eu já entendi que não termina nunca. Nunca termina. A Exato. gente sempre tem coisa para processar. E assim, somos humanos, então a sombra ela tá ali o tempo todo. Claro que começa a ficar mais leve e você começa a aprender a observar ela. Por exemplo, tem algo que me irrita muito no meu marido, ou no meu filho, ou no meu chefe. Se eu, tá, mas tá tudo bem, eu sou espiritualizada, eu vou meditar e vai tudo melhorar. Isso é botar sombra para baixo do tapete. Não, eu sinto raiva, eu me irrito. O que está me irritando? Porque normalmente a gente não está se ouvindo, a gente não está se vendo, a gente está dedicando tempo demais para aquela pessoa que não está nos retribuindo como a gente gostaria. Então, é o tempo todo assim. Porque eu estou sentindo isso? E isso é uma coisa assim que eu trabalho muito, você sabe, com terapeutas, né? Porque existe muitas vezes uma distorção de que, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou acender uma vela, eu vou abrir um tarô e tudo vai se resolver. Auxilia, são processos de terapia que são incríveis para te auxiliar. Mas, como você também falou lá no início, sempre está na tua mão, né? Os anjos vêm para nos trazer clareza, mas o que que você vem fazer com a informação do anjo? Se você não tivesse decidido que lá atrás aquele lugar do trabalho era seu, o que os anjos iam poder fazer para você? Eles estavam ali. Bom, a gente está trazendo a informação para você. Mas o que você faz com isso agora? Qual a decisão que você toma agora que você compreendeu? Não é? É. E aí uma parte que eu concordo muito, Aline, foi quando eu comecei esta parte das terapias, houve muita positividade tóxica, em que a Uhum, pessoa diz, ignora, finge até acontecer. Ahm, então, se as pessoas até perguntam como é que vão co-criar se as coisas estiverem mal, e então eu estava a ter muitos problemas no prédio aqui. uhum, E eu ignorava. Eu fingia, o meu marido chateava-se, ele revoltava-se e tudo. E eu achava que ele era o tóxico e eu estava ali. Ai, não, eu vou ignorar. Então era como se eu fosse indiferente àquilo e eu vivesse assim numa redoma e não deixava que aquilo me influenciasse. Em vez de me perguntar porquê que eu estou aqui? Porquê que isto está a acontecer? Como é que eu me sinto? O que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso de mudar? Não. Eu simplesmente estava a tentar ignorar. Quanto mais eu ignorava, pior ficava. uhum, Encheu, 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 até que eu fiquei assim, não aguento mais fingir que isto não me afeta. Porque me afeta. uhum. Então eu deixei essa parte, mas eu vejo muitas vezes esta parte da positividade tóxica e nós vemos isso muito também nos meios de comunicação social, da parte de co-criar, que é, nós queremos co-criar uma casa ou um carro, então vamos visualizar, vamos magnetizar, mas não há espaço para essa casa e para esse carro se o interior estiver cheio de coisas que precisam ser trabalhadas. E a pessoa até pode co-criar, hum, porque às vezes vejo que recebeu R$ 1.000, recebeu um Pix, uma pessoa que ela não esperava. Até pode co-criar coisinhas, mas a vida não muda. A vida continua a mesma coisa, até que ela olhe para, para a dor. Até que ela olhe para aquela sombra e ela veja que é maior do que ela. Que sim, ela existe, essa sombra está ali,
ela, aquela dor está ali, a ferida está ali, mas ela pode se empoderar, ela pode adultecer, ela pode olhar para aquilo com mais maturidade e não se deixar dominar por aquela situação. E acho que para mim, na minha jornada, e principalmente neste momento atual, sim, eu reconheço as minhas sombras, eu reconheço muito também agora as sombras das outras pessoas e tenho muito mais compreensão e compaixão pelas outras pessoas, porque eu sei que aquilo é uma reação delas, eu consigo ver a criança ferida delas também, mas eu consigo olhar e falar para mim mesma que eu sou a adulta agora e eu escolho não ser dominada por aquilo. E Uhum. até quando eu estou em processo em que a minha criança está a tentar dominar a situação, eu quando era mais nova eu era chamada de Bia. Então eu falo para mim, Bia, está tudo bem, Uhum. porque eu, agora adulta, eu sei lidar com isto. Não precisas de estar ansiosa por causa disto. Eu estou nesta situação, já passei por muitas vezes e estou aqui viva. Então, sossega. E às vezes eu preciso ter esta conversa. Eu antes tinha feito muitas meditações sobre criança interior, de dar abraço à criança interior, de ver bolinhas de douradas à volta da criança interior. Fiz toda uma, uma sequência para acolher a criança interior. Eu nunca tinha entendido que ela mora cá dentro e ela domina se eu a deixar dominar. Uhum. Ela fica chateada, ela fica frustrada, ela fica triste, ela fica zangada com as pessoas. Era a minha criança interior que queria uma coisa e que me fazia gastar mais dinheiro para ter aquela coisa agora. E agora sou capaz de dizer, Bia, não vamos ter isto agora, porque a prioridade da Uhum. pessoa adulta que eu sou é esta. Vamos ter que esperar para ter isto. Uhum. Mas vamos ter. E está tudo bem. Porque a prioridade é esta aqui. E eu tenho que explicar isso para a minha Bia. E então foi muito interessante ali quando eu comecei a entender que é ver esse ser dentro de mim e que não é algo externo, não é só olhar para o passado e ir lá ao passado acolher a criança. Não, a criança está comigo agora. Uhum. E quando eu estou estressada, é ela que se está a expressar. E quando eu estou frustrada e quando as pessoas não fazem aquilo que eu quero, é ela que se manifesta. Uhum. Então, olhar para isso é importante também, porque é a criança que está envolvida em tanta sombra também, de não ter visto a luz que ela é, quando ela começou a ser adestrada, não é? Sim. Ahm, então é fazer este trabalho, que eu acho que é um trabalho que nunca vai parar. Como a mim disse, vai sempre ser, vai sempre existir. E foi bom você falar sobre isso, né? A gente aqui não está dizendo que essas técnicas não funcionam, elas funcionam. Sim, No alguns níveis de consciência, mas para você chegar realmente lá no resultado, como a Fábio está dizendo, da vida prática, é um caminho, né? De você entender que você vai estar acessando, não, eu fiz a meditação da criança uma vez e agora estou curada. Não, não existe. Por isso que eu falo muito, eu acredito em processo, e isso é uma coisa, às vezes eu me pergunto, né, por que que eu não viralizo no Instagram? Por que que meu trabalho não, tipo, eu vejo um monte de gente que às vezes o que está sendo falado para mim não é tão relevante, com milhares de seguidores, e eu vou ali, passo de formiguinha para atrair, para conseguir converter e tal. E às vezes eu fico me questionando, mas é porque essas concepções de valores e princípios, para mim, são muito fortes. Eu não posso prometer que você vai fazer um workshop e você vai transformar a sua vida da água para o vinho. Não, é uma abertura de processo. A partir dali, você vai.
a obter mais ferramentas para dar o próximo passo, para dar o próximo passo. Por isso que eu gosto tanto de jornadas e mentorias, porque a pessoa precisa estar num lugar e ir para o outro, e se curando conforme a vida vai acontecendo. É bem como você falou, porque só diante da situação, né? Ali eu percebi que a minha criança, agora eu vou conversar com ela, então eu tenho ferramentas para conversar com ela. E aí, a partir da vida é que eu vou, nossa, olha, cada vez eu tô melhor, são pequenas vitórias. Hoje, essa semana eu tô mais orgulhosa de mim, essa semana eu consegui de verdade fazer coisas que eu me prometi, que eu determinei para mim mesma como adulta, como a mulher, né? No meu feminino, isso é importante, você falou lá as questões do feminino, porque a gente está acostumada a ir para a vida profissional, principalmente muito no masculino, e isso nos sobrecarrega demais, nos drena muita energia. Então, eu fiz lá um final de semana uma vivência do feminino e agora eu sou super feminina. Não, cuidado com essas polarizações. Você vai precisar, em muitos momentos da sua vida, desse masculino ali de ação, de estratégia, de foco. Mas como você vai botar essa ferramenta a favor de quem você é, a favor dos teus dons e talentos e a favor também de curar e observar as sombras, né, Fábio? Sim. Eu acedi há muito pouco tempo aos portais do ventre e foi por isso que eu voltei a colocar o nome Rainha dos Portais, porque agora entendi um pouco mais que portais eram esses, são os portais do subconsciente, são os portais de- dos diferentes corpos multidimensionais que nós temos Uhum, e, e de como os anjos nos ajudam. Mas quando eu acedi aos portais do ventre, eu consegui entender a importância da energia masculina também, dela estar dentro de nós, e da energia criativa, e da nutrição, e de todos os outros elementos que também fazem parte. uhum, Então, quando eu comecei o Mulheres que Emagrecem, e eu disse para as pessoas que queriam se juntar ao grupo, que poderiam fazer, logo no início eu expliquei que o programa se chamava Mulheres que Emagrecem, mas que o foco não era o emagrecimento, o uhum, foco era aprender a se nutrir. sim, E, e acho que é essa parte que às vezes falta na parte profissional, é nós estarmos muito no foco do fazer, e a energia feminina faz muita falta nas empresas, nas organizações, porque nós temos tanto para dar com estes portais do ventre que nós temos. Nós podemos usar a energia masculina quando nós precisamos dela, mas nós podemos trazer muito mais para o mundo do trabalho, seja como empreendedor, empresário ou trabalhando para uma empresa. Nós uhum, podemos trazer muito mais e contribuir muito mais para o mundo quando nós entendemos isso. Eu tenho partilhado que eu fico com muita dificuldade em cuidar de mim mesma. Eu comecei a não cuidar da minha imagem, a não cuidar de como eu me vestia. Eu achava que só o trabalho que eu fazia que era importante, que não era de valor eu colocar maquilhagem ou olhar para a roupa que eu estava a usar. E eu comecei a ver que isso realmente também muda muito. uhum, Então, quando eu vejo a energia feminina no profissional, não é sobre colocar batom, uhum, não é sobre colocar o salto, é sobre se posicionar. E quando existe alguma coisa que nós mulheres queremos falar, nós temos um poder de manifestação muito grande, que é na nossa voz, que uhum, está conectado ao nosso ventre e que vem, uhum, e que se nós nos colocamos nesse lugar, nós podemos trazer novas ideias, novos projetos. Nós ajudamos a sustentar mudanças, nós ajudamos a sustentar projetos, a criar coisas novas, a criar mudança no mundo, seja em que área for. E de impor limites, de usar a energia masculina e dizer não, daqui tu não passas, daqui é não. E aprender a fazer isso e a ter esta gestão.
Quando eu comecei a olhar mais para a minha imagem, eu comecei a ver que em diferentes roupas eu me sentia diferente. Em Uhum, diferentes roupas eu sentia que eu estava numa posição mais vulnerável, e com outro tipo de roupas eu me sentia mais agressiva até, mais muito no masculino. Então, demorei algum tempo a tentar encontrar a roupa que eu me sentia em equilíbrio. Nem era de uma coisa, nem era num extremo, nem era no outro, porque eu precisava das duas coisas. sim. Então eu comecei a entender que a roupa que eu vestia, também aquilo que eu colocava no externo, influenciava a forma como eu me posicionava, se eu falava numa reunião ou não, eu comecei a observar isso também. Mas são duas coisas que andam assim em conjunto. Mas não é o poder. Eu vejo mulheres muito poderosas que elas não usam salto alto. Uhum, Elas não usam batom vermelho. uhum, Mas quando elas têm algo a dizer, as pessoas param, escutam e valorizam, porque elas sabem que elas têm esse valor. E isso que eu vejo em algumas mulheres que eu felizmente estou a aprender com elas, é que elas têm um sentimento de valor muito grande, uhum, mas o trabalho não é o mais importante na vida delas. O trabalho é uma componente que elas têm realização profissional, elas vão lá, colaboram. Aqui há tempos até tivemos uma situação em que nós precisávamos de fazer algumas coisas extra, e ela disse: sim, eu vou fazer, mas primeiro eu vou ter o tempo com a minha filha e depois eu vou fazer isso. Porque uhum, aquele tempo que ela tinha com a filha era sagrado para ela. uhum, Então não é que a carreira seja a coisa mais importante na vida, mas é importante também. uhum, É uma questão de posicionamento. Ninguém disse um A que ela não podia fazer aquilo, porque ela se posicionou e disse: primeiro eu vou fazer isto, depois uhum. eu vou fazer isso que me estão a pedir. Sim. Importante, né? Muito importante. E entender, porque a mulher que realmente chegou na soberana, que eu chamo, que é esse lugar do feminino, que você tem equilibrado masculino e feminino, que você se posiciona, que você sabe o que é importante para você, e que você faz as suas escolhas baseadas nisso. É muita sabedoria, é um lugar de sabedoria mesmo, né, Fabi? Porque eu vejo assim, a maternidade é algo que a gente vem numa geração de mães ou que abriram mão de tudo para cuidar dos filhos, ou se dedicaram mais à carreira e os filhos acabaram ficando em segundo plano. E eu vejo muitas mulheres das duas formas ressentidas. As que se dedicaram demais à carreira ressentida porque perderam o crescimento dos filhos, a conexão de conseguir estar acompanhando aquilo que a formação de caráter, de crescimento da criança, dos filhos, né? Dessa conexão mesmo, mãe e filho, e mulheres que ficaram só em casa e não desenvolveram essa parte profissional de contribuição para o mundo, também muito ressentidas, porque filhos vão para o mundo e depois você, né, abrir mão da sua vida também tem. Então, esse equilíbrio dessa sabedoria de não, agora é família, agora é trabalho, agora é contribuição, agora eu me nutro na minha casa, da minha família, do meu marido, dos meus filhos, do meu lar, dos meus bichos, né, das minhas plantas, para eu poder estar inteira e ir lá entregar o meu trabalho. Isso é muito importante compreender. Se você não está inteira, você também não vai entregar algo realmente de valor para as outras pessoas que você está ali servindo. Que trabalho é isso, né? Carreira, trabalho é sobre isso, é sobre Sim. você servir a algo maior do que você, né? E saber dar aquilo que transborda e não aquilo que nos falta, porque às vezes eu estive nessa situação e vejo isso acontecer, e é algo que eu tenho que me policiar para não entrar nessa situação novamente, que é estar em desgaste, continuar a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, quando a bateria já está quase a chegar ao fim, mas mesmo assim a gente dá e dá e dá. E nós temos que saber estar com o nosso copo cheio, o nosso recipiente cheio, e dar o que está a transbordar, o que está em excesso. E, e muitas vezes nós não nos permitimos estar nesse lugar, nesse, onde uma pessoa merece se nutrir, merece se amar, merece se respeitar, cuidar de si,
quer fora, que é esse trabalho que eu também estou a fazer, porque é realmente difícil para mim, porque fica muito tempo desconectada da minha imagem, da minha essência também, mas também fazer esse trabalho dentro. Então acho que são duas coisas que se complementam, que nós não podemos dizer, agora só faço o meu trabalho interno, não vou olhar para como a minha imagem está, não vou olhar como como as pessoas me veem, Uhum. porque isso também é importante. Nós vivemos com as pessoas realmente criam uma imagem sobre nós e não dá é para colocar uma máscara por cima daquilo que está estragado. Não dá para colocar uma cobertura de chocolate num bolo que está podre, não é? Eu acho, nós temos que fazer as duas coisas. Nós gostamos quando nós comemos um bolo, nós queremos um bolo que é saboroso e é um bolo que parece bonito também, não é? Então a aparência importa, porque nós vamos escolher o bolo que nos apetece mais. Quantas vezes a gente já escolheu um bolo que era bonito e ele não era assim tão saboroso? Então as duas coisas importam para nós, não é? E acho que é importante trabalhar as duas coisas. Sim, também acredito nisso. A gente já está quase com 1h30 aqui da nossa gravação. Fábio, as pessoas encontram você no @Rainha dos Portais. Quais programas você está aberta agora, no momento? Neste momento eu estou a ajudar mulheres com desprogramação neurobiológica. Eu Uhum, acabei de fazer um programa que é desprogramar as dívidas, porque muitas mulheres surgiram com digamos que é uma urgência oculta. uhum, Elas vieram que elas queriam ganhar mais, mas não sabiam gerir o dinheiro que elas tinham e entraram em muitos parcelamentos, entraram em muitas dificuldades, então é como se elas estivessem sempre a olhar para trás. uhum, Então foi algo que eu decidi fazer de contribuição e que vai sair este mês. Neste momento eu estou com a agenda fechada porque realmente eu tenho que me dedicar aos programas que eu me comprometi a fazer, que é Esse Emprego é Meu, que é para uhum, ajudar mulheres a conquistar o emprego dos sonhos e a reprogramar a vida profissional, que também vai envolver a desprogramação neurobiológica. Como eu trabalho 40 horas por semana, eu não uhum, conseguia atender pessoas, estar a gravar as desprogramações uhum. e, e fazer tudo. Então tive que, lá está, esta coisa dos limites, não é? Eu tive que colocar um limite nos meus atendimentos, para estes 2 meses. Sim. Mas já existem sempre programações desprogramações que eu agora estou a publicar, que eu agora comecei a olhar para o conteúdo que eu estou a fazer, então vou trazer desprogramações todas as semanas, Uhum. a parte do conteúdo, então vai haver assim muitas mudanças e Ah, quem chegar no perfil vai ser bem-vindo e vai sentir a energia. que incrível. Vocês viram quão maravilhosa ela é. A gente podia ficar mais tempo aqui, porque tem muito para a gente falar, mas a gente precisa voltar para os nossos compromissos. Fábio, foi muito bom te ter aqui. Obrigada por aceitar o convite, por compartilhar essa tua história incrível. Todas essas seus conhecimentos, ela começa a falar assim, eu fico encantada e o trabalho dela mesmo é incrível. Procurem a FAB, porque mulheres crescem com mulheres. Obrigada, Aline. Muito obrigada por estar aqui. Tchau, gente. Até a semana que vem. Um beijo.